5 minutos para as suas contribuições. Tanto o deputado Jean Freire quanto o deputado Carlos Pimenta, tiveram seus tempos prolongados, como preza aqui o regimento da casa. Então, passo a senhora agora para suas contribuições. A Maria Emília é coordenadora do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas Gerais e vice-presidente do Instituto DH. Boa tarde a todas e a todos. E cumprimento o deputado Noraldino, cumprimento a mesa pelo deputado Noraldino. Chego a ficar emocionada, porque realmente estar nesse lugar de estar num programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos é alguma coisa que causa comoção aqui em Minas Gerais, seja pelas violações que são impetradas aos trabalhadores rurais na luta pela terra, seja pelos atingidos pela mineração, pelos atingidos que lutam pelo meio ambiente. E é um programa ainda, eu percebo, ao nobre deputado aí gostaria de referir, Carlos Pimenta, que ainda é desconhecido. No Vale do Jequitinhonha, nós temos muitos defensores incluídos, por causa da luta pela terra, porque são quilombolas, porque estão atingidos pela mineração. É um programa federal e que existe em Minas Gerais desde 2010 e que só faz crescer, porque cada dia aumentam as violações àqueles que defendem o meio ambiente, às lutadoras e aos lutadores pelos direitos humanos, que, aliás, celebramos essa semana, depois de amanhã, o Dia Internacional da Declaração de Direitos Humanos. Então, foi exatamente dessa área, ao Parque do Cariri, que nos chegou um clamor. As pessoas estavam sendo ameaçadas porque preservavam o meio ambiente, porque tiravam o sustento da terra. E ameaçadas, intimidadas a cada dia mais foram, até que, como foi a última fala aí do deputado Noraldino, acho, acabaram saindo da área. Foi um acordo forçado que foi feito. Essas famílias foram, nós consideramos, despejadas dessa área. É um acordo que não faz jus a tudo que essas famílias construíram lá. Famílias que estavam lá há 60 anos ou mais. Ali resistiram, ali permaneceram, e os assédios e intimidações só cresceram até oferecerem uma indenização irrisória. E dentro desse processo todo, é muita coisa para a gente dizer, mas é tão vil a situação que defensores de direitos humanos foram incriminados, que o processo, deputado, é criminalizar o defensor, é inverter a lógica. O defensor passa a ser aquele que ameaça. Por quê? Porque ele está defendendo e lutando pelo meio ambiente. Então, vários agravantes surgiram sobre a cabeceira do Piabanha, e a gente vem aqui reivindicar esse direito do território a essas famílias, que a gente acompanha até hoje. Nem vou citar o agravante, porque o Jean Freire já citou aqui, o deputado Jean Freire já citou, de uma abordagem a outros defensores que foram incriminados também como sequestradores do filho do fazendeiro. Então, são situações assim muito graves, e das 30 famílias que ocuparam aquele parque, mais antigamente, passaram para 12, para 8, e hoje são 4, porque não resistem a um processo de intimidação que acontece frequentemente naquele território.
Então, resta acrescentar também que as reiteradas intimidações, e o porquê não dizer as ameaças, e a gente diz aqui ainda, gente, ameaça de morte não é a morte física com o revólver, é a morte porque não tem terra, é a morte porque não conseguem produzir, é a morte porque lhes matam os peixes, é a morte porque eles têm que ser retirados daquele território. Tem uma morte aí que a gente não pode dizer que ela é simbólica, ela é presente, ela está presente nesses grupos. Então, a gente vem aqui reivindicar esse direito ao território a essas famílias. E aí, meu tempo deve estar esgotando, acrescento ainda que o programa tem atividades, como eu poderia dizer, de acompanhamento a esses grupos. Então, eu faço uma reivindicação também de que esse projeto de lei, a validade dele, tem que passar pelo que prescreve a Convenção 69 da OIT, que é fazer a consulta livre, prévia e informada. Então, é um processo que nós, no programa, já fazemos em outras comunidades tradicionais, e a cabeceira do Piabanha foi retirada de lá sem que fosse feito esse processo junto com eles. E o projeto de lei, para que ele tenha validade, nessa natureza aí do parque, ele precisa passar pela consulta prévia, livre e informada junto das comunidades. Desculpa a emoção, gente, mas eu quero também dizer que, nessa Semana de Direitos Humanos, nós não podemos deixar de considerar e de trazer, estou concluindo, deputado, e de trazer a presença e a luta dessas comunidades e dessas famílias e pessoas ameaçadas pela luta pelo meio ambiente, pela terra e pela vida. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Carlos Pimenta. Pela ordem, presidente.